fosse os olhos do amor que me levou pra lá. Oh, oh, rosa vento me carrega na magia. Tô criança nos seus braços, chorando de alegria. Oh, oh, rosa vento me carrega na magia. Tô criança nos seus braços, chorando de alegria. E me arrastou pro azul do paraíso, me mostrou um sorriso onde a dor tem que acabar. E me guiou por veredas sem fim, me mostrou o caminho onde eu tenho que chegar. Dessa luz do estrela que ardia toda noite, todo dia, me levando para amar. Nessa viagem de sonhos coloridos, acabei apaixonado pela alegria. Oh, 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 rosa vento me carrega na magia. Tô criança nos seus braços, chorando de alegria. Oh, 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 rosa vento me carrega na magia. Tô criança nos seus braços, chorando de alegria. Simbora! Nil Santana, o Coscoveu do forró. Estava eu, o céu a olhar, o infinito a iluminar. Mas de repente caiu no céu, era a estrela que caiu. E do mar, vamos se fosse os olhos do amor, encandeou e netinine. Oh, 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 que pai velho, estamos principiando, coitado, cadê aqui os volumes mais um pouquinho aqui? Estamos principiando com a cultura de hoje, né? Vamos começar o programa de hoje. Hoje a chuvinha é boca da noite, falta só um minutinho para 18 horas. A gente tem que ir aprumando aí os amigos da região, os forrozeiros, esses esgotos serena velho sofrido. Né, compadre velho, compadre chip novo, mano do forró, mundinho do lama rocha. O pessoal todinho aqui por cá, com a gente, né, compadre? E a gente vai aqui fazendo um misto. Cada dia a gente toca um febrento velho. Senão a gente não tem como, né? A gente não tem como deixar os coitadinhos sem ganhar o cuscuz, né, compadre velho? Cadê aqui? Vamos principiar com a cultura. Eu estou aqui buscando aqui para a gente abrir e fazer a abertura do Coité Cultura e a gente dizer que está chegando São João, é tempo de forró agora. Agora ninguém segura a gente, mas não, ninguém, só o Luiz Gonzaga mesmo. Mas ele está lá torcendo por a gente, né, compadre Luiz Gonzaga, velho. Né, mano do forró, velho, compadre Edson, velho, do mano do forró, tá lá mais gente, vendo a gente nessa Sagadá. A terra do vereador Nego Jai, do vereador Nego Jai, Cadê, mano, do forró aqui? Deixa eu ver, eu vou principiar para eu botar aqui tem um bate-papo de roça hoje, Daguinho tá aqui, Anne Beatriz tá por cá, Ana Beatriz tá por cá vendo a gente, para Daguinho. Bora com o padre velho, ô mano do forró, filho da pet, principia aí, mas a gente, bora. Ninguém pode ficar só, meu forró, vem com a mulher de caneta, muita coisa bonita, doidinha pra nós dançar. Deixa eu fazer a abertura do Coité Cultura aqui, né, compadre velho? Quem tá vendo a gente lá, compadre, lá nas capitais da Bahia, compadre Tuco, velho, né? Antônio Trindade, velho. Compadre Antônio Trindade, Goto Serena, velho. Tá lá vendo a gente, né, compadre? Ele lá que é Salguadento, não, ele é de Santa Luz, né, compadre? Filho de Santa Luz, se criou em Coité, até encabelar o cabelo do sovaco, e daí descambou pra capital. Tá lá na capital, que não abre nem pro trem, né, compadre Tuco, velho?
Patu gosta de um forrozinho, vai vir brincar o São João Marrento aqui, que eu acho que não é difícil, né? Compadre Tuco, mas ele tem aqui uma parente dele aqui, que é boa de violão também. Daqui a pouquinho a gente vai tocar mais aí, Mano do Forró, tem também chip novo, tem bicho mimado, pingo d'água velho, os meninos tudo aqui da região, né? Tuco gosta de uma serestinha também assim, gosta do forró também, né, Tuco? Tu vai vir brincar o São João Marrento. Sagadade, Tuco, tem um forró da Água Serena lá, viu? É gente demais da conta, viu? Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar um outro amor assim me machucar. Eita, compadre Tuco, aí Tuco bebe uma cachaça dos infernos, velho, né, compadre Tuco? Bebe. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Não, porque hein? ele gosta de um Deus é pitbullzinho, mais. uma menina bonita assim, né, Tuco? Só na solidão da rua, os dois dentro do... compadre velho, né, compadre? Gosta demais da conta aí. Né, Tuco, velho? Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim, eu filho. bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Mas homem do bucho grande não vai longe, não. Né? Boa noite, indo do bucha grande. Eita, as infernos, velho. Já Né? tem barriga grande aí. Tá feio. Meu filho, Tá feio oi de o bola. bambu, vai. É mesmo? Sim, filho. O programa Corte é Cultura. Bora adiantar, né, compadre? Vamos pro... Coité Cultura comigo Santa. Muito bem, né, compadre? Muito bem, nós estamos por cá, compadre Tuco tá aqui em Marragem, Zacarias tá lá em Feira Santana, né, Zacarias? Zacarias saiu do roteiro já tá lá em Feira Santana vendo a gente aí, é um caminhoneiro, viu, Tuco? Ele que resiste aí à Chapada Diamantina, no sul do estado aí, a Mata Atlântica, e manda os vídeos pra gente, e nós arrocha aqui pro pessoal, né, compadre Tuco? Tuco vai tomar uma... uma gelada. Eu tô dizendo que ele não pode ver essas coisas, esse cara dos zóio graúdo assim. Zacarias, Tuco tem um zóio graúdo, né, compadre velho? Compadre Jorge Watt tá por cá aí, boa noite aí, compadre Nini Santana e a todos aí, telespectador, um forte abraço aí. E fale aí do nosso movimento domingo, aqui no distrito de Juazeirinho, né, no povoado de Onça, né, compadre? Será um movimento pacífico, né, com ordem e decência aí, que vai acontecer aí, em benefício aí, tentar chamar essa estrada aí, né, compadre, para pavimentar, porque nome já tem, né, compadre Jorge Watt, o nome já tem, né, já está aí, já é uma rodovia, né, uma BA, na verdade, e está aí há muitos anos que essa luta de Juazeirinho, Jorge, esse pessoal das associações, aí, gente, é o lugar onde escoa todo o beiju da região, passa por aí, e nós temos aí uns 12 a 14 quilômetros de chão, né, compadre Adelídio Oliveira está por cá, Zacarias, Jefferson Almeida está vendo a gente, compadre Mariana Beatriz, Mariana também está mais a gente, compadre Noélio, velho, ô Tudo, velho, vai ter tudo, uma manifestação tudo, de tudo, velho, tudo, ô Tudo, velho, Antônio Trindade, velho, né, tudo, aí de Juazeirinho até Onça, né, vai ser nesse final de semana, é um protesto aí para acordar o governo do estado, sair largar tanta preguiça, e alertar aí os deputados aí, bora aí ver aí, Alex da Piatã, também o outro febrento aí, o Luciano Araújo, Araújo, né? Acorda esse furungo desse governador e bota essas coisas para funcionar, que a gente não entende como é que é ali de... Nada contra, né? A Retirolândia, a Jiboia já está feita há muito tempo. Essa ali, Barrocas, a Alambique, a Lagoa da Cruz, 3 quilômetros de cada povoado já foi pavimentado asfalto. E Juazeirinho, rapaz, tá aí parecendo o Titanic jogado no fundo do mar, né, compadre Jorge? Tomara que tem que fazer, Jorge, tem que ir para cima, compadre Jorge Watt aí, ir para cima aí, chamar o pessoal aí para protestar, fazer uma lambança. Claro, tudo dentro da ordem e decência, né? Não precisa baderna, nem botar fogo na estrada, nada disso, né, Zacarias? Muito bem, Tudo, fica aí para tudo, velho, vamos adiantar o lado aqui, nós tem o negócio, porque é o seguinte, né? Na hora de nego querer aparecer, porque vai uma máquina para a estrada aí, uma coisa mais simples do mundo, né? Uma plató,
uma vez na vida que essa máquina veio para Juazeirinho essa semana aí, foi motivo de festa. Teve gente aí que fez festa. Deputado aí, governador e os Cambau 4. Não tem necessidade de uma máquina, uma patró passar nessa estrada de Juazeirinho, ser motivo de fazer vídeo, fazer lambança. Por amor de Deus, a prefeitura já faz isso há 200 anos, né? A prefeitura já faz isso o tempo todinho, já faz, inclusive fez 2 pontes molhadas, foi 3, né? Roça aí as laterais da estrada, passa a máquina todo mês e nem por isso se faz festa. A pessoa sabe que é uma obrigação do Estado, não é da prefeitura, viu? A prefeitura está fazendo porque quem paga o preço é o povo. Então o prefeito Marcelo vem fazendo. Essa semana, porque veio uma máquina do Estado fazer isso, foram lambança nas redes sociais, subiu e desceu, parecia que fosse aquele foguete de Elon Musk que desceu de ré, de coisa, né, galera? Então o importante seja quem for o deputado, que faça aí a febrenta da estrada, bota a estrada para funcionar. Nós estamos no século XXI, vai acabar o mundo e Juazeirinho não vai receber essa pavimentação asfalto. Isso é uma fada de higiene da Água Serena, né, compadre? Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Pode queimar feito brasa, por favor, jogue água que esfria, né, compadre velho? Ô Alain Bozó, filho da peste velha, Alain Bozó tá em Santa Luz, tá lá na terra de Patuco, né, compadre? Então, compadre Zacarias, é isso. É uma vergonha, nós tem mais de 20 anos que esse pessoal de Juazeirinho protesta a favor de quantos deputados nós já tivemos em Coité. A gente tem que apelar mais e que me perdoe o deputado Alex. Estou falando do deputado, estou falando da pessoa de Alex. Que me perdoe o deputado Alex, porque ele tem 4 mandatos, está inteirando, 16 anos, todos os 4 mandatos dele tem governo. Ele teve com o governo, ele parece que não gosta de Coité. A gente fica virado o Coscobel aqui com essas conversas ripizadas, mas é uma coisa, ter a entrada de Coité aqui é triste, é lambança. Você não tem onde pisar em Coité aqui. Se vem de Serrinha é terrível, se vem de Ritirolândia faz medo, tem poço que dá para você pescar, sai para Riachão, não se fala. Que é isso, rapaz? Um deputado que tem o governador do lado, tem presidente o tempo todinho. Claro que o outro também tem que futucar lá. Ô Araújo aí, Luciano Gosserena, velho, também parte para cima aí. Você foi bem votado também em Coité, né? Então, 2 deputados, né, Zacarias? 2. Parece que os 2 não dá 1, Zacarias. É uma Gosserena, Coité deu um azar, né? Deu um azar porque a gente tem votado para não votar no deputado de fora, votou no deputado de Coité, filho de Coité, e votemos em um vizinho de Coité que também tem parente em Coité. Mas a desculpa é porque, de qualquer jeito, o cara que não tem um governador, que não é da base do governo, é mais difícil, né? A gente sabe que é mais difícil. Mas o que é da base do governo... Aí a gente vê pessoa também aí que é ligado a essa galera aí, fica fazendo mimimi, né? Partindo para cima de... Teve uma festa em Coité aqui, porque foi obrigado a larguecer a rua para o trio entrar aí. A mídia do lado desse pessoal aí fez a maior lambança, porque tirou uma torrezinha de luz do jardim para o trio passar. Que o trio é coisa grande, era um negócio que é a nível de capital. Que os trios que estão vindo para Coité aqui já é um trio que está a nível de Feira de Santana, de Salvador, é um trio que toca nas maiores cidades. Então Coité está pegando a linha. Por conta disso, umas picuinhas pequenas, o sinal de que está aí. O pessoal fez a festa, já está lá o semáforo, tudo no seu devido lugar. E por que essa turma não fala aí, rapaz, dessa estrada de Juazeirinho, as nossas estradas, Goiabeira lá, já tem 3 anos já, a empresa, já teve fraude na empresa também, teve uma lambança lá que já deixou a estrada sem fazer. E aí, quando for agora em 2026, vai vir placa de novo, numeração, números, quanto vai gastar, e os Cambau a 4. Tu é doido, eu vou comprar uma bicicleta de novo. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Foi modo de chorar que a gente fica entregue nas baratas aí, né, Gilima, velho? Compadre Gilima, velho, boa noite aí. Eita, vou fazer o quê? Vou trazer ela para ficar aqui em casa. Eita, compadre Gil, se tu pegasse essa menina, compadre Gil, ela é do Rio Grande do Sul, é parente de Leonardo. Se tu pegasse, fazia assim, se ela se conhecer Ramsey,
não é difícil não, viu, pai Gil? Não é difícil não, porque ela gosta de coisa boa, né? Aí Gil, né? Ô Chimba, se Gil conheceu essa menina dessa aqui, ele desaparece. O primeiro lugar que ele vai é pro Nordeste aí, vai para Rio Grande do Norte, passar um bocado de dia com essa criatura mais lá, não volta mais de jeito nenhum, né, Pacoté? Porque pense um pedaço de mau caminho, né? Mas Gil também é bonito, né, Gil? Gil, manda foto, Gil, o endereço, cartão de visita, coisas tudo, pra gente disposta. E é por isso que vou... Ei, furu! Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Ei, musguinha Rinda! E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Eita, gota serena, velho, né, compadre Rio? Gilberto Oliveira tá por cá vendo a gente, Gilberto Oliveira. Calma, gente, calma, com o cordão de ouro, não vai perder o brilho, né, compadre? Ô, Gil, velho, Gil, vai torcendo que dá certo aí, né, Pingo d'Água? Cadê Pingo d'Água aqui pra cantar um furungo de um forró aqui ligeirinho? Você vai estar aí, né, aquele Pingo d'Água na alvorada, né? Vai estar na alvorada aí. Pique nos cambal pra dentro, filho da pet, velho. Cadê Pingo d'Água? Quando existe amor consular, o coração vai. Você não sabe. Jamais vai sair. Cada dia dá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolveu trocar, eu vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Se resolveu trocar, eu vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Bora, João! Quando existe amor consular, o coração vai. Você não sabe. Jamais mais vai sair. Cada dia dá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Pensa um forrozinho. Quando existe amor consular, o coração vai. Você não sabe. Jamais mais vai sair. Cada dia dá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolveu trocar, eu vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Se resolveu trocar, eu vou por um instante. Se pra você eu sou insignificante. A manutenção das estradas rurais é uma prioridade da gestão, garantindo mais segurança e qualidade de vida para quem vive no campo. Atualmente, 4 máquinas estão trabalhando de forma contínua nas estradas do município. Os serviços estão em andamento nas comunidades de Patos, Algodão, região do Cantagalo e seguem para Amorosa, Morro e Tabuleiro. Um trabalho que não para. Só este ano, as estradas de Juazeirinho e Aroeira já receberam manutenção 3 vezes, reforçando o compromisso com a trafegabilidade na zona rural. A Prefeitura segue trabalhando, melhorando as estradas e garantindo melhores condições para quem mora e produz no nosso município. Muito bem. Passa as marcas. Né, compadre velho? Compadre assim Miranda, compadre velho.
Orlando tá lá vendo a gente de Juazeirinho. Juazeirinho vai dar certo, viu, compadre? Vai dar certo, os pouquinhos saem, né? Daqui para 2026, abala mais aí, futuca esse negócio aí, porque 2026 vai ter voto, vai querer voto de novo, vote no meu candidato. Então, aí agora a galera vai cair em cima e tem que votar dos deputados da gente mesmo, né? Não tem que votar em deputado lá do Coscobil, não. Agora, pelo amor de Deus, vamos ver se esse negócio melhora para a nossa região, né? Falta de higiene, eu até fiquei contrariado aqui. Vou tomar um chá de camomila, que eu fiquei revoltado quando eu vejo certas lambanças aqui, né, compadre velho? Cadê o menino, o mano do forró, esse furunco feio? Cadê? Canta aí, mano velho, caba velho, a terra de nego já, né, mano? Tá lá pertinho da jiboia, é um forrozeiro. É tempo, né, compadre Zacarias, da gente ganhar um dinheirinho, os menininhos aí, tudo sofrido, bota um chapéuzinho de couro, puxa o forró. O forró não sabe fazer esse furunco, velho. Mano do forró, obrigado pelas audiências aí, tá amarrando a gente, né, compadre? Né, compadre Alberto, a gente aqui, a nossa ideia, compadre Alberto, é tocar os menininhos da gente. Tô nem aí pra Mário Batista, pra Roberto Carlos, pra Fernando do Collor de Mello, tô nada pra Fernando Henrique, Lula se papoca pra lá, Bolsonaro ganha o caminho do Coscobil. Quero nem saber, eu quero saber que eu tô tomando um chá de camomila aqui, né, que eu me revolto quando eu vejo, quando ele passa nessas estradas da região da Bahia, aqui faz raiva, gente. Aí fica uns pobrezinhos, velho, com uns carrinhos de mão, com um betume, velho, fuleira, tapando no buraco e batendo com uma pá assim, pá, ia voando betume na cara dos pobres, velho. É bom que os caras ganham, a empresa ganha um dinheirinho aí. É 2 dias, tá o buraco de novo e os meninos pulando dentro. Isso é uma vergonha, rapaz. No 2021 nós temos a Bahia que tá fazendo heavy, a gente pegar a filha para ir votar, né, compadre? Não é brincadeira, não. Mas deixa quieto, né? A gente não vai dar conta. É por isso que os caras comendo cachaça, as estradas como é que tá, filho? Mas Jesus é bom, não começou a chover, graças a Deus. E eu não desaparto da minha caninha não, né? A vida é assim mesmo. Acaba, bebe, trabalha e morre, né? Eita, rapaz. Tem que ir pra casa da mulher. Eita, negócio. Poxa, Leandro, cadê tua mãe, Leandro? Leandro. Leandro. Eita, Leandro. Leandro, meu filho. Cadê tua mãe? Mas Leandro tá magro. Aí vê tua mãe que eu cheguei, Leandro. Mulher! Ô, mulher! Não tô acreditando nisso, não. Bebo safado. Oi, mulher! Eu não mandei tu ir comprar um negócio, rapaz. O que lanche tu tá fazendo, bebê, hein? Tá bebendo caninho chovendo. Homem, sai daqui. Vá-se embora pra lá, vá. Hoje? É isso que tu vai comer, né? E não pode não, viu? Você você não é dormir aqui hoje não, seu safado. Bebe merda, viu? Tá bom de parar com essa safadeza de estar bebendo todo dia. Tá bom de arrumar um serviço numa lavanderia ou numa construção pra você parar de tanto estar bebendo cachaça. Eu não sei o que babando que você tem, o que é que você tem. Sim. Que nesses dias você tem bebido cachaça todo dia. Você posta vida aqui, cachaça. Bebe. Tu tem um fígado de couro. Sim, compadre.
Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue. Maria pega, essa menininha sumiu aí, não foi, compadre? Sumiu, tem uns dias aí, mas já acharam. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Ô, comadre Deus é Neuza, mais. Deus é mais, tá tudo jóia, né, comadre Neuza? Me orando de garrafazinha aí, tomando uma garrafadazinha, sossego, não toma um pingo de chuva, barra de vento, fecha essa janela, bota o mosquiteiro de um lado, bota uma touca na cabeça, não deixe passar olhado pro lado de cá, viu, comadre? Não vá não, que o frio tá chegando de novo, começou a chover de novo, hoje eu fiz uma visita à plantação lá e a gente vai mostrar aqui um negócio bonito, né, compadre? O que foi, filho de Deus? O diabo é terrível e o homem é horrível. A putaria que aconteceu. Por quê? O diabo é terrível e o homem é horrível. O diabo é terrível e o homem é horrível. A putaria que aconteceu, a macacada aí, ó. O homem amarrou o burro, o diabo foi e soltou, aí o burro partiu pra roça do lavrador, chegando no pé da roça, pulou a cerca e entrou, aí chegou o lavrador, apontando a espingarda, tirou no burro e matou. Chegou o dono do burro, aí matou o lavrador, de faca, pedra e murro. Chega os filhos do lavrador e matou o dono do burro, que tinha filho também, e chegaram pra vingar, começaram a se matar, mesmo estando de luto, os filhos do lavrador com os filhos do dono do burro. Jesus Cristo vendo tudo, pro diabo foi reclamar, tá vendo o que tu fez, duas famílias se acabar, o diabo para se descartar, disse isso é um absurdo, eu não fiz nada demais, apenas soltei o burro. E resumindo a história, que esse verso tem resumo, o diabo faz coisa simples, e o homem um absurdo. E agora quem é o culpado? O homem, o diabo... Por que a senhora entrou no cangaço? Mas da polícia. Já foi quem fez o pessoal andar no meio dos cangaceiros, apanhando. Se eu não tivesse morrido, não estava os cangaceiros, eu tinha morrido. A polícia perseguia mesmo? Perseguia. Meu pai levou uma prisa danada, meu irmão, outra prisa, arrancaram até um pato lá no meu irmão. E tanto sofrimento, nós sofremos tanto. E eles diziam o quê? Dizia que nós era coiteiro sem ser, mas não era coiteiro. Quem foi o comandante que chegou a bater no seu pai e no seu irmão? Profílio, aquele satanás. Profílio era o cão, era o rei da besta serena. Tá vendo aí, pessoal? Pessoal, a gente estamos aqui buscando aqui algumas notícias, com algum bate-papo com o historiador, né? A gente... Por que a senhora entrou no cangaço? Para a gente resumir isso aqui. E as pessoas, quando se fala de Lampião, o Estado-Maior botou Lampião contra a nação, contra Lampião, dizendo que Lampião era um terrorista, era uma pessoa dessa natureza. Mas, na verdade, Lampião protegia os pobres. E o Estado agredia as pessoas, né, aqueles vizinhos, aqueles roceiros, aqueles pobrezinhos, aqueles homens do campo, que achavam que dava cobertura a Lampião, e agredia e batia. As pessoas se viam agredidas e passavam até acompanhar Lampião, dar apoio, porque Lampião defendia essa galera. E o pessoal do Estado-Maior, cada coronel daquele tempo, as histórias verídicas, né? Essa mulher aí tem quase 100 anos contando a história do que ela passou quando o Lampião apareceu na terra dela lá, que o pai dela foi agredido, irmão, né? E ela conta o porquê, porque tinha que dar notícia de Lampião. Já foi quem fez o pessoal andar no meio... Por que a senhora entrou no cangaço? Mas da polícia. Já foi quem fez o pessoal andar no meio dos cangaceiros, apanhando. Se eu não tivesse morrido, não estava os cangaceiros, eu tinha morrido. A polícia perseguia mesmo? Perseguia. Meu pai levou uma prisa danada, meu irmão, outra prisa, arrancaram até um pato lá no meu irmão. E tanto sofrimento, nós sofremos tanto. E eles diziam o quê? Dizia que nós era coiteiro sem ser, mas não era coiteiro. Quem foi o comandante que chegou a bater no seu pai e no seu irmão? Profílio, aquele satanás. Profílio era o cão, era o rei da besta serena. E era de onde ele? De Santana de Ipanema. Profílio, sargento Profílio. Chegou a matar muita gente lá? Ah, Maria, teve uma serra lá na Taiada, que ele acabou uma família de gente. Acabou mesmo. Matando, e outros só não acabou tudinho mesmo porque os outros correram. Tem saudade daquele tempo? É, mesmo fico. Deus que me livre. Muita gente sofria muito mesmo. Esse cara morreu. É por isso que hoje as redes sociais aí, né, como a Deus, governantes, esse pessoal aí, esses dureba, querem tirar as redes sociais do ar, porque essas verdades, jamais isso ia sair na televisão, jamais uma história dessa aí, né, é verídico, uma senhora dessa com quase 100 anos, o pai dela sofreu, os irmãos correram, por agressão não foi por Lampião não, foi pelo Estado-Maior. Os coronéis que mandavam, naquele tempo não tinha, naquele tempo quem mandava eram os coronéis, e aí os estados mandavam,
os capitões para lá, mandava o seu delegado de polícia, aí se juntava e ele judiava das pessoas, fazia o que bem queria para poder contar as histórias, falar onde é que o Lampião estava, que ele estava dando apoio ao Lampião, e as pessoas não tinham nada a ver, e era agredido, era sofrido, e às vezes até morto. Então, é um estado que a gente tem, o nosso país, tem uma história terrível, de João Conselheiro, Antônio Conselheiro, a história do Lampião, enfim, mas o tal estado, a mídia, essa mídia que agora faliu, né? A mídia que se dizia a dureba do mundo, hoje já era, né? As mídias hoje não tem mais credibilidade como se tinha, porque as mídias faziam o que os governantes queriam, o que os delegados de polícia, o que o Estado mandava. Ninguém vai dar jeito no sistema. O sistema, desde o fundamento do mundo, do tempo de Jesus, que o sistema manda na terra, mas hoje o sistema está comendo tampado, porque as redes sociais, tem mentira? Tem. Tem um bocado de mentira aí, um bocado de fake news, mas tem muita verdade que vem à tona. Não é que o compadre Mildinho aí do Forró Repente está lá vendo a gente, obrigado pela audiência. O compadre Mildinho está com o seu programa esses dias aí fora do ar, está tentando agilizar lá o seu estudo do Tiririca, né, compadre Mildinho? Mas aos pouquinhos aí está agilizando e já está no ar aí para voltar com a sua audiência, os seus ouvintes e os seus anunciantes. Está lá vendo a gente com o Mar Luiz, o pessoal, chuvinha boa, né, Mildinho, para as nossas plantações. Enfim, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou lá para Maria Preta, mas a gente resumindo, né? Uma senhora dessa não está mentindo, né, pessoal? Uma senhora dessa jamais. Por que a senhora entrou no cangaço? Mas da polícia. Já foi quem... Aí, a mulher dessa não está mentindo. Por que ela entrou no cangaço, né? Por que foi que ela entrou no cangaço? Por que a senhora entrou no cangaço? Mas da polícia. Já foi quem fez o pessoal andar no meio dos cangaços, apanhando. Se eu não tinha corrido, não estava os cangaços, eu tinha morrido. A polícia perseguia mesmo? Perseguia. Meu pai levou uma prisa danada, meu irmão, outra prisa, arrancaram até um pato lá do meu irmão. E tanto sofrimento, nós sofrendo tanto. E eles diziam o quê? Dizia que nós era coiteiro sem ser, mas não era coiteiro. Quem foi o comandante que chegou a bater no seu pai e no seu irmão? Profílio, aquele satanás. Profílio era o cão, era o rei da besta serena. E era de onde ele? De Santana de Ipanema. Profílio, sargento Profílio. Chegou a matar muita gente por lá? Ah, Maria, teve uma serra lá na Taiada, que ele acabou uma família de gente. Acabou mesmo. Matando, e outros só não acabou tudinho mesmo porque os outros correram. Tem saudade daquele tempo? Eu nem fico. Pois é, né, pessoal? Então é isso que a gente hoje parabeniza as redes sociais por conta disso. Também hoje não é proibido você filmar qualquer ato público, né, compadre Zé Albino? Qualquer cidadão hoje pode filmar um agressor, qualquer servidor público agredindo alguém, fazendo coisa ilegal, fiscal, policial, juiz, advogado, qualquer servidor público hoje, se for uma área pública, você pode filmar, você pode registrar, você não pode, nenhum desse povo aí que tem um poder pode tomar um celular da mão de um cidadão por estar filmando, porque é o direito de ir de vir, o direito laico que a gente temos de registrar, né, e cada um arque com as suas consequências, mas a rede social está botando muita gente nos seus devidos lugares, né? Hoje todo o território é monitorado por câmeras, fazendas, sítios, bairros, cidade, enfim, caminhão vai estar sendo monitorado por a empresa, enfim. Então, hoje o cara não fique aí achando porque pode estar com poder, ele pode fazer as coisas e ficar impune, né? Tempo de Lampião não tinha nada disso, ficou por isso mesmo. Lampião morreu como um cão de fortuna, e na verdade, quando as pessoas contam quem foi Lampião, nada do que o Estado, que os jornais, que a mídia divulgou, nada disso. Lampião simplesmente revoltado com o que fizeram com a família dele, família de outros amigos, de outros vizinhos ali, pelos coronéis, foram tomados terra, foram estrupados filhas, irmã, mãe, matado. E Lampião se revoltou aí, e nem só Lampião, como outros amigos dali, né, se viram agregados de ganhar o mato, e aí se revoltou e criou essa revanche, criou esse Lampião por nome, mas não contra o povo pobre, não contra um Estado que na verdade fazia atrocidade com as pessoas, né, por conta desse jeito aí. Então a gente fica triste, a gente poderia ter um país mais justo,
um país que pudesse melhorar, né? Então tá aí, o compadre Zé Albino tá vendo a gente aí, né? O compadre Jailton dos Santos, obrigado aí, Jailton, vendo a gente, obrigado, e a vida é assim mesmo. Vamos papocar lá para as goiabeiras agora, o feijãozão bonito, danado, né, Zé Albino, compadre Miudinho, fica aí mais gente, Neuza Santana, compadre velho, mamãe tá lá vendo a gente no YouTube, compadre Zizane aí no tabuleiro da Amorosa, tem aqui Walter Silva vendo a gente, Zé Gambirra velho vendo a gente aí, o pessoal que acompanha a gente aí, bicho mimado aí nas Teofilânias. Muito bem, né? O que foi, menino, que tá falando dessas estradas aí de novo? A manutenção das estradas rurais é uma prioridade da gestão, garantindo mais segurança e qualidade de vida para quem vive no campo. Atualmente, 4 máquinas estão trabalhando de forma contínua nas estradas do município. Os serviços estão em andamento nas comunidades de Patos, Algodão, região do Cantagalo e seguem para Amorosa, Morro e Tabuleiro. Um trabalho que não para. Só este ano, as estradas de Juazeirinho e Aroeira já receberam manutenção 3 vezes, reforçando o compromisso com a trafegabilidade na zona rural. A Prefeitura segue trabalhando, melhorando as estradas e garantindo melhores condições para quem mora e produz no nosso município. A agricultura gosta de mostrar essas coisas aqui, né? Com o pai Zaildo, Zé Albino, velho aí, com o pai Miudinho, a gente mostra, a gente está mostrando, a gente tem um dever de eu como cidadão. Não sou funcionário de prefeitura, não tenho cargos em prefeitura. Eu mostro isso aqui porque o meu público talvez não tenha visto isso em outros canais aí. Então, cada público tem o seu povo. E eu fiz um vídeo aqui a semana passada sobre os tratores de pneu que arou as terras. E eu fiz a matéria tão bem feita, saí daqui, fui na região de Goiabeira, Lagoa da Vaca, rodei ali pelo Simão, fui na Maria Preta e fiz o vídeo todinho, circulei, fui, subi, desci, tomando água, comendo a bananinha com farinha, rodei na maior alegria do mundo, nessa gota serena, viu, compadre Mildinho? Aí cheguei em casa todo papular para fazer a matéria, como é de sempre eu faço. Não filmei com serena de nada, eu achei que estava filmando e a máquina sem filmar. A máquina eu só vendo a máquina filmando e eu não botei para filmar. Não botei o tal do Rex. Meu amigo, eu passei 3 dias tomando remédio para privar, porque deu diarreia de canudo, a raiva que deu, porque a gente gosta de mostrar coisas, benefícios que vêm para a zona rural. Então, a gente perdeu a matéria por conta disso, né? Lá o vereador Ariel falando lá sobre Lagoa da Vaca, Goiabeira, aquela região. E a gente gosta de mostrar coisas que é da cultura. Não é que o pai Zacarias? Zacarias sabe disso, o pessoal que nos assiste, né? A gente está sempre mostrando as coisas dependentes. E quando a gestão faz, a gente fica mais alegre, porque quem tem um poder na mão, quem pode fazer, quem pode ajudar, é a gestão, é a prefeitura, é o Estado, quem pode ajudar as pessoas. O Estado tem o direito de dar semente aos agricultores, familiares, essa turma. E a prefeitura tem que estar com a manutenção de resolver essas terras, arar as terras, disponibilizar para essa turma aí, para o pessoal manter, para ver se não acaba. Entendeu? É uma obrigação, mas tem prefeito que não ajuda, tem prefeito que não faz. Nós tivemos prefeito aqui na nossa cidade que tomou os tratores de pneu doado por deputado, por coisa dessa natureza, por governo federal, e na gestão dele tomou os pneus das associações, cortou luz das associações, tirou água, cortou tudo, tomou os pneus do povo, e aí, naquele período, os agricultores ficou sem esse recurso. Os tratores ficou aqui limpando lixo, no meio da rua, tal coisa. Hoje é diferente, hoje as máquinas estão aí, o que patrulha e enxereira, manutenção de estrada, e os tratores de pneu, em cada comunidade aí de Salgadalha tem, a região de Goiabeira tem, na região aqui de Juazeirinho, Pedra tem trator. É assim, gente. Então, é a obrigação da gestão, não é nenhum privilégio, né, nem bater palma assim nesse sentido de encher o peito. Claro que a gente fica feliz, porque quando vê a gestão fazendo pelas pessoas mais pobres, mais fracas, toda a população fica feliz, até os contra ficam felizes. Então, isso que a gente faz, o que a gente está mostrando aqui é coisas boas, né? E se também não fizer, a gente desce a labadeira, deixar de fazer, a gente fala também. O que foi, compadre? Que antes de ir para Maria Pedro, foi o que você está falando de que foi que Ramsey passou aí? Tinha comer não, o cabo só tinha comer no ano que chovia, para fazer comer, plantar e roçado, para fazer comer. Pronto, isso aí a gente está falando de plantação, né, compadre? Olha como é que era aí, o pessoal dependia muito da roça para viver, né? O tanto que é importante ter a sua safra do inverno, das trovoadas. Não tinha comer não, o cabo só tinha comer no ano que chovia, para fazer comer, plantar e roçado, para fazer comer.
Não tinha não. E nos anos ruins o cara sofria? Sofria, tirava maniçoba, macambira para fazer farinha, maniçoba para fazer farinha, fazer beiju. E o senhor comeu farinha de maniçoba? Era de maniçoba. E foi, rapaz. Chique-chique, o senhor chegou a comer chique-chique? Demais. Era bom? É bom demais, só no bom. Tinha o ruim, tinha o bom. Ah, tem duas espécies. Bom, minha mãe fazia cuscuz de chique-chique, fazia, cozinhava, fazia todo comer do mundo, tinha, o cara tirava no mato e fazia. A macambira de pedra não, da outra. Dava a farinha melhor do mundo. Meu avô fazia farinha de macambira. De macambira. É boa demais e cura doença, vermes, morrendo. Eu tinha uns brejeiros do brejo, viajava pro sertão com os comboios em burro, lá não tinha carro. Era os tropeiros, né? Era, os matutos. Passava na casa do meu avô, dava 3 coisas de farinha de roça por uma de macambira. E era, rapaz? É bom demais, serve para remédio. Serve para remédio. Muito bem, filho de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Bora, menino. Tá bom, tá bom, João. Tá bom, tá bom. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor falhou. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor falhou. Menina, me dá um beijo, só não quero no pescoço, quero na boca da mamãe. Toda nação, respirar meu coração, meu chapéu caiu, meu amor apanhou, alegria eu não tenho, tristeza comigo mora, quando eu tiver alegria, jogo a tristeza fora, amanhã logo cedinho, pega a mula, vou embora, quem digo errado comunga, a gente saudade chora. Bebeu, mas não bebedou, meu chapéu caiu, meu amor apanhou, o coqueiro de tão alto, joga coco na cidade, meu bichinho mora tão perto, e eu morrendo de saudade. Eita, muito bem, tá chegando o São João e o shotzinho tá se acompanhando para chegar o shot, o forrozinho, né, compadre velho? Vamos papocar lá pra gente ir lá na Maria Preta, a gente que vem acompanhando aí essa plantaçãozinha que a gente, se Deus quiser, vai comer esse milho maduro com essa macaxeira. Pois é, meus amigos que assistem o nosso Coité Cultura. Estou acompanhando aqui essa roça de milho de zozoca e feijão de corda. Vim aqui hoje rapidinho fazer um bate-papo legal aqui, não encontrei ele aqui hoje. Deu uma chuvinha aqui essa noite. Chuvada boa, o milho aqui, como é que tá bonito, ó gente. Eu vou comparar lá o milho que eu mostrei na primeira reportagem com relação aqui ao nosso inverno, viu gente? Tá um inverno muito prometido assim, pela temperatura do tempo, é um inverno saudável, porque não é um inverno frio. Ele abre o sol, de a pouco bate uma pancada de chuva como ontem mesmo à noite.
chegou a correr água, fazer água nas estradas, as enxurradas correu. É um inverno com mangas de chuva e trovoada, né? E aqui essa plantação agradece, pessoal. Agradece por demais. Eu vou mostrar para vocês. É um trechinho pra gente, que eu tô acompanhando, viu? Eu venho acompanhando aqui essa plantação de Zóia, de Nel e de Giovanni. Se eu virar aqui o lado aqui, para eu mostrar melhor para vocês aqui. Então, meus amigos, é muito bom para quem planta ver a natureza de Deus ajudando aqui, contribuindo com isso. Olha o tamanho que já tá esse milho, pessoal. 2 semanas que eu tive aqui, né? Ele tava pequenininho. Então, gente, olha como é que ele tava aqui, né? Essa é a realidade. Há 2 semanas atrás, parece, 2 semanas, olha como é que ele tava, né? E a gente vai ver a atualização como ele tá hoje. Então essa é a importância de a gente acompanhar aqui, passo a passo, e depois ver ele na espiga. Olha como é que ele tava aí, gente. Ok? Aí, ó. E aí vocês estão vendo a nossa ideia de como ele está hoje. A importância de a gente acompanhar por conta disso, né? E aí a gente agradece a Deus por isso, dar esse privilégio. Correto? Correto. Olha como está aí, ó. Feijão de corda, todo fabuloso. E a gente vai dentro do bate-papo que vocês vão ver a matéria como é que é. Muito bem? Eu mostrei na irrigação aí, não tá mais usando a irrigação esses dias. A rocinha de milho tá ficando bacana, né? É isso aí, eu venho acompanhando aqui, com fé em Deus. Eu quero vir aqui agora, quando ele estiver embonecando, né? Essa é a nossa previsão aqui, de poder vir aqui quando ele agora estiver. Não tá longe não, viu, gente? Daqui mais 1 semana ou 2, ele já vai estar aqui soltando o pendão, beleza? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Tá aí as carreirinhas dentro do planejamento que o agricultor planta. E eu vou mostrar agora o feijão de corda, gente. Eu tive aqui ontem e a gente ajudando ele a catar um feijão de corda aqui, e ele dizendo. E a gente tava aqui ontem e o sol quente, mais assim. E a gente previu, né? A gente fez a previsão e viu pela temperatura que estava o dia ontem, as nuvoações carregou. E a gente dizendo, vai ter trovoada, vai ter chuva. Foi dito e feito. Na boquinha da tarde, começou a cair água. Eu estou registrando aqui, olha como é que está o feijão de corda ontem, gente. Nós deixou aqui ontem sem nada. E já dá bastante carregado, ó, gente. Isso aqui, rapaz, é o feijão do pobre, né? Do sertanejo, porque ele aqui enche a barriga mesmo. Essa rocinha dele aqui, ó. Ele já conseguiu debulhar. Ele vende aqui feijão verde. Ele debulha no dedo. Ele já conseguiu aqui 162 litros de feijão e vendendo para as pessoas. Olha como é que tá, pessoal. Catou ontem, viu? Eu estava aqui mais eles ajudando a catar ontem. Olha como é que já tá de novo, ó. Olha como é que já tá de novo. É carregado, é assim. É um feijão que ele não para. Ele mantém a sua prosperidade. Olha isso aí, pessoal. Tá vendo como é que tá a carga aí já? Ó. É os canivetezinhos novos, né? Olha isso aí. Aí quando for daqui a 2, 3 dias já tá maduro de novo. Aí tem que fazer outra catagem, né? Deixando os mais verdes e trazendo os mais maduros. Ó, olha isso aí, vocês estão vendo aí. Tá vendo? Isso aqui não é uma roça muito grande, mas é relativa. Olha como é que tá aí o feijão. Então só para a gente estar acompanhando, né, esse bate-papo nosso aqui. Quem gosta do nosso Coitecultura, vê essas coisas, vai dizendo para o pessoal da cidade que ainda tem pessoas trabalhando na agricultura familiar. Ele tem aqui os seus macaxeiras. Também aqui já tem as batatas, né? Aqui já é batata, carreira de batata. Ele começa a planta aqui também. Já foi tirada a semana passada as batatinhas, batata doce e por aí vai. Se eu só fechar o papo aqui e vir para aqui para mostrar a vocês, sempre tem a novidade, né? Sempre tem a novidade da roça.
Aqui a carreira de macaxeira, para ele comer cozinhado lá com café da manhã. Aqui tira um pé por semana, como for. Aqui já está a melancia, enfim, gente. É isso aí, a gente vem acompanhando aqui, esse bate-papo aqui do Coité Cultura, acompanhando aqui. E nós vamos mostrar, se Deus quiser, a colheita aqui do milho maduro, se Deus quiser. Pois é, meus amigos, fechando o bate-papo. É como diz aí os psicólogos, esse pessoal da psicologia fala sobre a infância, tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Você não sabe quanto é bom. Eu me sinto tão alegre aqui dentro dessa roça, velho, aqui olhando essas coisas. Não é minha, né? É de parentes, é do irmão meu aqui. Prova que eu vim disso aqui, né? Da minha origem. Tudo bem que eu fui para o forró, nasci com o dom da música, tive a vocação. Vivo na música há 37 anos que eu saí daqui, gente, dessa origem aqui, ó. Saí daqui com os meus pais, ele que comprou o violão e esse violão eu impulsei o trabalho da música, estou aí até hoje. E Deus sabe até onde eu vou, né? Tá nas mãos de Deus e a gente gosta do que faz. Aqui é sofrido, viu, gente? Aqui é sofrido. A vida da roça aqui é um pouco sofrido para você se sustentar, como a gente se sustentou naquela época, entre os irmãos, nossos pais e uma geração como um todo. Não era fácil, não é fácil, né? Porque a gente tem que tirar o sustento, ganhar o pãozinho de cada dia, mas teria que trabalhar aqui, ó. Aqui na roça, por quê? Para aqui a gente conseguir, vamos dizer assim, o inverno do ano, que era pra gente ter o milho, ter o feijão de corda, o empim. Olha, gente, a roça de ferrão de corda aqui. Então essa aqui era um trabalho extra, era um trabalho depois do trabalho da semana, para ganhar o pão de cada dia, todo bichinho de unha. Os pais, mulher, irmãos, filhos, a gente toda a família era desse jeito. Alguns estudavam pela manhã, outros estudavam pela tarde, rabiscava ali. Mas eu repetia a quinta série, mais ou menos, umas 200 vezes. Começava a estudar em um determinado lugar, meu pai ia embora para outro. Devido à situação, crise, a gente ia embora lá, começava a estudar no meio do ano de novo. Assim foi eu e meus irmãos. E a gente não foi muito longe com os estudos. Cheguei à sexta série a pulso, repeti não sei quantas vezes. De tanto eu repetir, chegou uma vez que a professora já no final de ano aí, não, vou passar você aqui, mas nem sei se podia passar, entendesse? Vocês entendessem como é que é o negócio? Mas tem uma vantagem nessa geração da gente aqui, ó, porque tem uma galera do meu tempo, nossa geração, só tem homem de bem, pessoas, pai de família, retado, mãe de famílias, os pais felizes, os filhos pobres, mas porém, um pessoal, uma geração bacana, né? Então, é isso que vocês estão vendo aí, né? Quando os psicólogos falam que a origem da criança tem a ver, o ambiente que ele viveu, eu estou aqui com meus 5.5, 5.6 já, estou inteirando de idade, e eu estou tão bem, saio da cidade, venho aqui para a roça, fico aqui um pouco, até meio-dia, sozinho, às vezes a mulher vem, mas às vezes não vem, às vezes acho um irmão meu aqui, ou um amigo, a gente bate um papo aqui, porque é a origem, olha que coisa bacana, ó, gente. É bacana, não é? Uma roça de feijão de corda dessa aqui, uma roça de milho. Beleza, pessoal? É bonito demais, é bom demais, gente, o clima é bom, deu uma trovoada de noite, eu falo trovoada porque já foi chuva de verão mesmo, assim, de escorrer água. Tá bonito o nosso semiárido, pessoal, nossos ouvintes que nos assistem aí, que coisa boa, gente. Eu vou agora fechar o papo e dizer que eu vou acompanhar aqui pra gente mostrar no nosso Coité Cultura esse milho aqui que eu estiver pendoando, viu? Eu tenho lá o registro dele pequenininho, que tem 2 semanas atrás. Vou fazer a mesma imagem e mostrar para vocês como é que ele já dá, né? É porque a gente fala, quando o inverno ele o inverno como tá agora, aí olha só como tá bonito, ó. Choveu a chuva ontem de noite, um pouquinho da tarde, um pouquinho da noite, aí já amanhece esse sol aí, ó, na plantação. Aí pronto, dá um pulo, né? Muito bem, Coité Cultura. Um abraço aos amigos que gostam. Aqui já é outra plantaçãozinha mais nova.
Ele faz o seguinte, ele planta um com determinado semana, vai e planta outro. É para poder, quando um tiver madurecendo, tiver acabando, ele já está tirando aqui. Porque ele vende verde. A paiosca dele lá na cidade, né? Num povoado. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes de terminar o papo aí, né? A gente vai mostrar outra roça de feijão ali ligeirinho, que a gente saltou ali uma cerca ali, né? Com o Padre Edson Muniz. O Padre Edson Muniz aqui do nosso bairro, tá vendo a gente aí? Um abraço aí, tá chegando a hora do nosso forró, né? Compadre Edson, lá na Câmara de Vereadores, lá foi aprovado um projeto de lei para fazer uma praça aí aqui na nossa Jaqueira, viu? Um projeto de lei foi lá, passou por todos, unanimidade, os 15 vereadores foi a favor, né? Já está na mão aí agora do executivo, que é o prefeito, para fazer aí esse bairro aqui em Coité, na nossa Jaqueira aqui, se Deus quiser. E tem também um projeto lá de esgotamento sanitário aí, né? Que está em vigor lá e vai dar tudo certo, né, compadre? Bora adiantar aqui. Cadê o bate-papo aí para nós ver aí o restinho do bate-papo e a gente prosseguir o nosso Coité Cultura. Bonito de ver nosso sertão baiano, velho. Oh, saudade, oh, reina, menina, me dá um beijo, só não quero no pescoço. Quero na ponta do peito, que é lugar que não tem osso. Para quando eu ficar velho, me lembrar que já fui moço. Hoje estou velho, cansado, um pouco desmantelado. Só coriou-se o pescoço. Eita furunca. Pois é, meus amigos, fechando aqui o nosso raciocínio. Tá vendo aí, ó, encostado aqui do lado. Já estamos com outra roça de feijão aqui. Aqui já é o feijão do ano chamado, né? Não é o de cor, sabe como é que tá isso aqui, ó. Eu mostrei isso aqui arado, não foi? E é como eu estou lhe dizendo, às vezes não. O pessoal da cidade aí não sabe o que acontece na zona rural, correto? A prefeitura vem, ara aqui uma terra dessa aqui, não cobra. É um direito da prefeitura também, né? É dinheiro público, é do povo, mas é uma forma de ajudar. Olha que maçapê danado de bom, ó. Estão vendo aí, ó, que roça de feijão bonita tá aqui, ó. E aqui pela folha eu vou dizer que feijão é esse, viu? Aqui vou dizer para vocês que feijão é esse aqui, ó. Pela folha, conhecimento que eu tenho, criado aqui dentro da roça. Aqui é chamado feijão mineiro. É o feijão mineiro, aquele feijão graúdo, grossão, né? Tem um carioquinha que é muito plantado aqui na região da gente, mas esse é o feijão mineiro. Olha aí, pessoal. Olha que roça de feijão danada de boa, né? Como diz vovô, danada de boa. Isso aqui, pessoal, com essa... Tô aqui atolando aqui, ó. O barro é um terreno de barro. E não vou até lá embaixo, não. Aqui vocês dá para vocês verem, né? Deixa eu dar uma arrancadinha aqui. Aí vocês percebem. É plantado, gente. É plantado aqui de máquina. Uma máquina manual que aqui os agricultores têm. É uma máquina manual. Ela trabalha na fieirinha assim, tá vendo? Fica bom de plantar. Fica bom de limpar. Outra coisa. O feijão plantado aqui nessa cova, ó. Vou explicar para vocês. Tá vendo a covinha como é? A máquina abre a cova e enterra os caroços. E esse redor aqui, ó. Quando é feito de enxada, essa parte seca rápido. A máquina só faz abrir o buraquinho de baixo. E a terrinha que cai ali é suficiente. Então isso preserva a umidade do terreno. E o feijão ele fica mais forte. Porque quando você cava aqui uma enxada aqui, ó. Você faz aqui mais ou menos aqui, ó. Uma cova de uma enxada. Esse lugar que você mexeu na terra, essa parte que você mexeu aqui com a enxada, ela seca rápido, porque ela foi tirada do local. E na máquina não, a máquina deixa a covinha, o milho lá dentro, o feijão, o milho que você for plantar. Deixa eu achar aqui uma cova aqui para vocês verem mais ou menos o formato. Ó, aqui, ó, tá vendo como é que ela faz? Essa terrinha que cai aqui é o suficiente para o feijão nascer, tá? A gente trabalhava arrastando o pé assim para acabar de cobrir. Quem quer fazer? Então, fica as carreirinhas aqui, planta, limpa, é fácil de limpar, não é aleatório como a gente plantava no tempo de vovô, na enxada, né? Então, pessoal, é só fechando o papo com vocês.
Não tá essa roça de feijão aqui, ó. É, vizinho às Osocas aqui, ó. Aqui, gente, dá quase... Aqui dá... Passa de meia tarefa de terra, que é muito feijão, viu? Aqui, se Deus ajudar, que corra tudo certinho aqui, ó. Aqui é roça para dar 4, 5 sacos de feijão a passar, viu? Que já é suficiente para o cara passar o ano e vender um cadinho para remediar, comprar um sapato. E o nosso sertão tá assim bonito, ó. Lindo o céu. Tá bonito, mas espera aí, antes de terminar o bate-papo aí, você que chegaram agora aí com o Padre Berg, tá mais gente que o Padre Jaime, a chuva foi boa com o Padre Jaime, choveu já de novo agora. Choveu, tá chovendo, né, compadre velho? O Padre Rui Carlos tá dizendo que o problema é limpar, né? Feijãozinho tudo junto, que nem beijo de bode. Não, compadre Rui, não, compadre Rui. Antigamente, aí ainda é uma máquina manual, viu? Aqui ainda é uma máquina manual. É que eu trabalhei muito, todo mundo lá tinha uma maquininha dessa. Ela é manual, ela não é uma máquina motorizada. Então, essa plantação aí é plantado na base da carreira que a gente planta. Viu? A boca da noite. E aí a gente... Uma chuva boa. Cala a boca, Furgo. Deixa eu concluir aqui, né, compadre? Então, hoje ficou mais fácil com essa máquina. Uma pessoa sozinha resolve tudo aí, entendeu? Além disso, o terreno não fica esvaído, não... A enxada ela tira muito, no lugar que ela faz a cova, aquela parte ali seca rápido, então já é um desperdício de umidade. Então, mas é por aí, né? Então ali limpa até a gente limpava com um animal. O papai tinha uma chamada capinadeira, que ela seguia dentro o jegue daí no meio da trilha certinha e um facão por baixo, dois guias assim, ó, numa rodinha na frente, um jeguinho para lá e para cá. Oxe, num dia a gente limpava uma terra danada. Vamos adiantar, daqui a pouco tem chip novo cantando pra gente. Já cantou Bicho Mimado? Não, quem cantou foi... Cadê, rapaz? Sai daí. Quem cantou foi quem? Quem cantou foi Pingo d'Água. Já cantou Mano do Forró, já cantou Miudinho. Daqui a pouquinho, depois da matéria aí, tem lá o Forró do Jegue, da Jumenta, com o padre Bicho, chip novo, velho. Vamos terminar aqui. Vocês que conhecem aqui, ó, não conhecem, né? Isso aqui é chamado marmelo, ó, o marmelo, cheiroso, ó. Aqui o vaqueiro chegava em casa com gibão e perneira, cheirando aqui, ó, o marmelo, tá bonitinho. Aqui o mandacaru de facho, correto? É nosso sertão, gente, nosso semiárido, pó de rato. E aqui tá a roça de feijão do pequeno agricultor, do nosso amigo Pipi. Padre Pipi, né? Um homem com 80 anos quase. E a origem de trabalhar não esquece, né, gente? A gente sabe que não é mais para viver da roça, mas não pode parar, correto? É isso aí, gente. A gente trazendo essas informações que a cidade não vê isso, né? Ontem eu passei à tarde. Olha que roça de feijão grande aqui, não é pequena não, né? Para uma pessoa só fazer, vocês já estão pensando, é uma pessoa. Aqui uma pessoa que trabalha aqui, uma pessoa já de idade. Não é pequena, entendeu? É um negócio que... É justamente por isso que as pessoas não tinham estresse naquela época. Esse negócio de depressão, essa coisa de colesterol alto, esse diabetes que apareceu hoje matando com tudo. Estão vendo aí o cinzal dele aí, ó. Todo limpo, todo destocado aí, ó. Ó, você só vê o cinzal, ó. Todos ele tirou, o motor cortou, ficou aí, já tá tem alguns meses de cortado, mas tá todo limpinho, ó, todo estocado. Esse é o verdadeiro homem do campo. Beleza, pessoal? É rascunho pra gente estar acompanhando nosso bate-papo. Dá pra gente também falar de coisas boas, né? Tem registrado muita seca, mas faz parte. Aqui nós temos um pé de calombi que o homem do campo gosta muito, porque ele é bom de fazer estaca, morão. Aqui não acaba, aqui tem um âmbito que não acaba esse pé de... E aí é assim, pessoal, bate-papo é esse aí. Coité Cultura trazendo essas informações para vocês. E o dia promete, sexta-feira hoje, finalzinho de maio, né, gente? Vai entrar junho, o forró e a gente arrochar o nó, junto e misturado. Oh, saudade, eita, cuscobeio, né, compadre boy? Vocês estão vendo ali, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, foi que aquele passarinho fez o ninho aí. Aqui passa energia, né? Tem essa vantagem hoje que a maioria das roças hoje tem energia. Onde foi que ele foi fazer o ninho dele lá, né? Chamado Carrega Madeira. Esse filho do cuscobeio. Muito bem, muito bem. Eita, coisa boa, né, compadre? Coisa boa. É exatamente isso, né?
e a gente vai fechar o bate-papo da gente. Casa aqui, vovô morou, deixou pra meu pai, não vale nada. Não tem mais o fogão de lenha, armador de rede, as portas tá quebrada. Vovô morreu de diabetes, constipação, resguardo quebrado. Vovó ficou meio triste quando descobriu o vovô era meio. Meio que, vovô? Como é bonito São João na roça, uma palhoça no terreiro do vovô. Tem busca-pé, tem traque de sala, o mundo fala, São João chegou. Como é bonito São João na roça, uma palhoça no terreiro do vovô. Tem busca-pé, tem traque de sala, o mundo fala, São João chegou. Tem compadre, tem comadre, tudo em volta da fogueira. São João aqui na roça tem forró a noite inteira. E tudo em volta da fogueira. São João aqui na roça tem forró a noite inteira. Como é bonito São João na roça, uma palhoça no terreiro do vovô. Tem busca-pé, tem traque de sala, todo mundo fala, São João chegou. Tem tarde, tem comadre, tudo em volta da fogueira. São João aqui na roça tem forró a noite inteira. Tem tarde, tem comadre, tudo em volta da fogueira. São João aqui na roça tem forró a noite inteira. Bora safoneiro que a noite é nossa, vamos matar a saudade. Simão! Estava aí o céu a olhar, o infinito a luz brilhar. Mas de repente caiu lá do céu uma estrela linda que caiu no mar. Como se fosse os olhos do amor que encandeou e me levou pra lá. Oh, tá vendo, me carrega na magia. Sou criança nos seus braços, chorando de alegria. Oh, tá vendo, me carrega na magia. Sou criança nos seus braços, chorando. Muito bem, né? Cuscobeu aí. É, nega para Berg, a gente manda todo mundo se lascar pra lá. Quem não gostar da nossa roça, né? Esse povo fidalgo aí do Rio de Janeiro, São Paulo, dos Estados Unidos, Nova York, da África gosta. A África é mais ou menos parecido com a gente, tudo lutador de coisa bacana assim, né, compadre? É, essa gota serena aí. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É isso mesmo, que o pessoal fica tirando sarro da rocinha da gente, a rocinha da gente. Eu vou agora tocar chip novo, essa gota serena. Cadê, compadre? O que é isso aí? Pois a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Ei, desista. Menina, não tá dizendo mesmo, menino. Eu não tô dizendo. Poxa, menino, agora é sério, sério. Menino. Esse jumento é o cão, menino. É. Infeliz, vai matar o bacuri, besta fera. Besta fera, compadre. Vai matar. A minha. Eita. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra pai. Ligue. Diga ele que vem-se embora que o jegue dele se soltou. O que é que tem o jegue? Pode dizer ele, sai daí! Eita, luta da... O negócio é difícil, viu, pai? É difícil demais. Tu é doido, rapaz. Pode sorrir, meninada aí da creche, né? Né, Berg, velho? Pode sorrir, não tem problema não, né, pai? Quem vai cantar agora é chip novo, né, pai? Ele não vai, não. Vai. Deixa de munganga que é Ramsey. Tem nada a ver aqui com a conversa da gente, viu? O Patativa do Acaçareá, sai de problema. Ele não vai, não. Vai. Ele vai lá agora, eu vou agora pra forró do jegue, né, Perberg? É forró do jegue, do jegue. Ela tá chegando aí dia 13, 14, 15 e vai ter o forró. O compadre Berg vai ter forró também, compadre Berg, nas Guabeiras. Esse ano tem circuito em Guabeira. Tomara que o povo lembre da gente, né, compadre Berg? Lembrar do sofrido, dos meninos sofridos, pra ver se a gente melhora qualquer coisa, né, compadre? Sabe de nada, inocente. Cala a boca. Eu sei que eu tô falando tudo certinho, né? Tudo vai ter mesmo, né, compadre? Vai ter mesmo. Então vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo. Bora lá pra chip novo agora. Devo ver um forrozão danado de bom, compadre. O que foi, moleque? Tu quer de novo essa conversa repisada? A manutenção das estradas rurais é uma prioridade da gestão,
garantindo mais segurança e qualidade de vida para quem vive no campo. Atualmente, 4 máquinas estão trabalhando de forma contínua nas estradas do município. Os serviços estão em andamento nas comunidades de Patos, Algodão, região do Cantagalo e seguem para Amorosa, Morro e Tabuleiro. Um trabalho que não para. Só este ano, as estradas de Juazeirinho e Aroeira já receberam manutenção 3 vezes, reforçando o compromisso com a trafegabilidade na zona rural. A Prefeitura segue trabalhando, melhorando as estradas e garantindo melhores condições para quem mora e produz no nosso município. E nós forrosando, pronto. E melhorando e nós não forrosando. Cadê? Bora forrosar. Bora, coisa comer o chip no... Os meus olhos brilhamos, visitantes a voar. Na escuridão dos homens, noite clara chegará. Alegria, liberdade, com certeza haverá. Vida vivida, milhará, vida bandeira, vinho roda a bandeira na palma da minha mão. Viva Maria, bonita de Lampião, que do mundo foi o rei, majestade, capitão. Lampião, flecha de fogo, o risco, heróis do sertão. Contra a fome que sufoca, que oprime a multidão. Braço forte, mão armada, quem não tem vez a razão. E canta o povo, um velho novo, feito um plano de heróis a gritar em procissão. Bom ripado aí, né, compadre Renivaldo de aqui, Renivaldo Oliveira, vem na rede, obrigado pela audiência aí, né, compadre velho. A prefeitura, parabenizar, a gente tem que parabenizar, né, enquanto tiver bonzinho assim, a gente tem que parabenizar, porque a gente tem que também apoiar a gestão quando tá as coisas acontecendo, a bacanagem, né, compadre, senão a gente fica triste também. Mas é isso aí, né, compadre Renivaldo, velho, a gente fica feliz realmente, o compromisso aí, né? O compromisso com as pessoas. Aqui, segunda-feira, na Câmara de Vereadores, foi aprovado um projeto de lei para fazer aqui uma praça aqui no nosso bairro. Eu estou muito alegre e tomara que dê tudo certo, né? Dê tudo certinho, porque a gente precisa de uma pracinha aqui. O prefeito está na mão do prefeito agora, né? Foi os vereadores votou. Se eu não me engano, foi com o padre Léo do sindicato aí, que é o vereador ele deu a oposição, mas foi aprovado. O pessoal aprovou. Né, é um pedido nobre, que tem necessidade mesmo de acontecer. Teve uma outra pessoa que pediu, aqui fez um vídeo aqui dessa tribulação da praça principal aqui da Jaqueira, né, que pediu um esgotamento sanitário aqui, porque tem esse esgoto a céu aberto aqui. Fez o vídeo e mandou para Marcelo, e Marcelo já autorizou aí o pessoal da infraestrutura, dar uma passadinha aqui, para ver o que pode fazer para resolver essa situação, né? Então a gente
a gente torce que as coisas vão melhorando e por isso que a gente tem que torcer e falar bem também, né? Tomara que vai executando as obras e quem ganha com isso é o povo, né? É assim que as coisas acontecem. Eu vou agora, né, falar com o pessoal, que eu não sou besta nem nada, né? E dizer para vocês assim que agora eu vou descambar, né? Vou descambar. Vou fechar aqui com um shotzinho, vender também a minha piaba, senão não como, né, compadre? Não vão comer também. Bora ver aí, filho de Deus. Pera aí, não é assim não, volte. O pessoal quer entrar dançando assim no supapo. Né, compadre Jaime, a cada um de vocês presente aí, compadre Berg, velho, tamo junto, né, Berg, tamo junto aí, misturado. Renivaldo de Oliveira vendo a gente aí, Loura Santana, Zacarias vendo a gente, obrigado Zacarias, compadre Gabriel velho vendo a gente aí, obrigado. Noélio Moraes aí tá na Gibó de Retirolândia, Cardozinho da Bahia, compadre Jaime Pereira em São Paulo, Neuza Santana nas Goiabeiras, Jailton dos Santos, aqui compadre José de Jesus aí em São Paulo vendo a gente. Rui velho vendo a gente, obrigado compadre Rui, obrigado pela audiência aí, Edson Muniz aqui no nosso bairro, vendo a gente, não é besta nem nada, né compadre velho, compadre Alberto Matheus, aqui quem tá por cá mais também aqui, vamos adiantar aqui pra gente adiantar o lado aqui, já falei Loura Santana aqui, tem mais gente aqui, quem tá aqui, Jefferson Almeida, compadre Mildinho Passarinho vendo a gente aí, Forró Repente, compadre José Albino em São Paulo vendo a gente aí. Muito bem, a audiência de cada um de vocês, a gente fica feliz. Tem que mandar um alô, então o pessoal, né? Neuza Santana, não, o pessoal fica ruim. Loura Santana já falei aqui, Zé João, velho. Compadre Marcelo Matheus, já falei aqui. Cadê? Bora adiantar aqui, pessoal. Não, a noite vai acabar, a gente não vai chegar, né, compadre, velho? Compadre Jaime, né? Deus acompanhe sempre. Compadre Jaime, já estou indo, compadre Jaime. Vou, compromisso da vida, já são 7 horas e 15 minutos. 19 horas em Brasília. Em Brasília, no resto do Brasil, já passa de 19 horas, né, compadre Berg, velho? Muito bem, muito bem. Se eu fechar aqui com um shotzinho, um pé de chinelo, esse shotzinho que o cara cochila no cangote da... Todo tempo, quando houver, pra mim é pouco. É o povo na ilusão, né, Berg, nós ganhando o tostão. Vamos embora. Segunda-feira a gente promete estar por cá, mostrando mais novidades pra gente. Dá psiu, sabia cantar também. Todo mundo do psiu, procurando por meu bem. E o coração vazio, fica aqui, dá psiu, sabia cantar também. O que anda pelo mundo, sabia, o que tanto já voou. O que canta os passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia, onde anda meu amor. Tem pena. Pariede, um abraço, você chegou atrasado, Pariede. Nós já mostrou chip novo aí, chip velho, chip, né? O Pariede tá lá vendo a gente também, né, Pariede? Valeu, Pariede. Atrasado também chega, né, Pariede? Tá atrasado também chega. Fique com Deus, filho, fique com Deus, viu? Fique com Deus. E até segunda-feira, viu, compadinho do Coscomeio? Até segunda-feira. Coração vazio, chega.